Good morning, class. How are you? Tudo bom, meus amores, meus queridos? Como vocês estão? Estão bem? Hoje nós vamos para a nossa última aula antes do teste parcial, tá? Que é o complemento do Simple Past, né? Então nós vamos aprender o Simple Past agora dos verbos irregulares, né? Vocês aprenderam dos verbos regulares, depois nós fomos para o vocabulário, agora nós vamos fazer dos verbos irregulares, ok? E suas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Let's go, come on. Irregular verbs. Lembrando que o Simple Past ele tem duas formas, os verbos regulares e irregulares. Os regulares são aqueles que possuem regras, né? Nós estudamos, são aqueles que ao passarem para o tempo verbal passado simples, o Simple Past, acrescenta-se ao radical o sufixo ed. Eles constituem maioria na língua inglesa. É aquele que nós temos a regra. Terminou por Y, tira o Y e coloca IED quando ele é precedido de consoante. Terminou por E, somente o D. CVC é aquele que nós trabalhamos, né? Antes do recesso. Já os verbos irregulares, apesar de não serem maioria, são utilizados constantemente. Logo, a sua importância também é significativa. Eles não seguem uma regra. Por isso que eles são irregulares. Eles possuem, né, forma própria. Nos tempos verbais mencionados anteriormente, e cabe a nós, aprendizes e falantes, memorizá-los para utilizá-los adequadamente. Por isso que existe uma tabela de verbos. Os verbos irregulares, por sua vez, possuem a formação própria para as flexões dos tempos verbais, que é o Simple Past e o Past Participle, que vocês vão estudar mais à frente, mas vem junto na tabela, tá? Essa formação não tem qualquer semelhança com o infinitivo do verbo, a não ser alguns que permanecem tanto no passado como no infinitivo com a mesma forma, a maioria muda completamente sua forma. Aqui eu vou listar alguns verbos que são bastante utilizados no dia a dia. No início, quando estamos estudando, aprendendo, fazendo exercícios, sejam orais ou escritos, costumamos recorrer à lista para consultá-la. Se nós estivéssemos na aula presencial, eu iria dar uma lista para vocês de verbos para que vocês utilizassem durante as aulas. Como nós não estamos nas aulas presenciais, vocês vão consultar a lista por aqui, ou se quiser passar para o caderno para facilitar. Sorry. Entretanto, com o uso, né, com o tempo e a memorização, será mais fácil trabalhar essas formas verbais e a consulta à lista diminuirá. Então, não tem. Portanto, sugiro que observe o verbo e a sua mudança para o tempo verbal do passado simples, a fim de que, através dessa observação, a forma comece a ser fixada. Não existe uma mágica. Ah, pró-Rose, como é que eu vou gravar esses verbos se ele não tem regra? Não existe mágica. É estudar. Com o tempo que você vai usando, daqui a pouco você vai saber eat é comer, você sabe que ele muda para eat. De tanto você usar, você vai aprender a forma, você vem por osmose. Mas sugiro que agora no começo vocês peguem uma lista, façam, coloquem na porta do quarto, no espelho, no teto. Eu quando estava aprendendo que tinha, né, que fazer prova, era muito mais corrido que hoje em dia. Eu colocava no teto, na porta do banheiro, na porta do quarto. Toda vez que fechava, eu estava olhando e estava ali memorizando. Porque não vai ter mágica. Para memorizar, você precisa estar olhando, estar estudando, estar lendo sempre, ok? Nós estamos vendo aí alguns, que são alguns dos principais. Base form é a sua forma básica, né? É o que nós falamos quando ele está no infinitivo. Past tense é o passado simples que nós estamos trabalhando agora. Past participe é o participo passado que vocês vão trabalhar mais à frente, tá? Mais especificamente no nono ano, mas ele vem junto da tabela. E o translation é a tradução para vocês saberem o significado de cada verbo. Arise, ele fica como arose. Awake, I woke. Be, ele se transforma em duas formas, was, were. O was para I, o he, they, para o singular, e o were para os demais sujeitos. Become, became, begin, began, break, broke, coast, coast. O coast é um dos verbos que permanece na mesma forma. Drive, drove, eat, ate, fall, fell, give, gave, have, had,
No, new, lie, lay, make, made, put também permanece da mesma forma, assim como read, assim como cut e alguns outros verbos, tá? Ring, rung, see, so, tell, told, understand, understood, write, wrote. Eles mudam completamente de forma? Não. Eles mudam um pouco, né? Tem uns que mudam somente uma letra, tem outros que mudam a final do verbo, tem outros que mudam é, é, mudança de letras. Por isso que se precisa memorizar, porque não existe uma regra para eles, ok? Nós vamos ver agora, eu vou dar a vocês uma lista dos verbos irregulares, os principais, os que são comumente usados. Aqui tem uma lista que contém os principais verbos irregulares. Os principais verbos irregulares da língua inglesa. Destacando saberes e forma em seguida da tradução em português e com a flexão tanto no past simple quanto no past participle, o que nós vamos trabalhar agora, mas ele mostra a flexão. Vocês vão sempre se preocupar com o simple past, o passado simples, tá? Para que você possa observar a variedade das terminações desses verbos. Veja que algumas terminações podem ser as mesmas nas três colunas, foi o que eu acabei de... Ele não muda, como put, cut, read, coast. Nas duas, tem umas que só são para passado infinitivo ou diferente em todas, ok? Vamos ver agora. Finitivo, nós temos aí abide, abode, arise, arose, awake, awoke. Alguns que nós já vimos na outra lista. Be, was, were, beer, bore. Beat, beat, become, became, begin, began, bet, bet, brick, broke. Bid, bid, ó, permanece da mesma forma. Bind, bound, bite, bite. Bleed, bleed. Tem uns que tiram a letrinha, suprimem uma letrinha. Break, broke, bring, broke, bold, built, buy, both, catch, coat. Shoes, shoe. Come, came, coast, coast, a mesma forma. Cut, cut. Também do, did, draw, drill, drink, drunk, drive, drove. Eat, ate, fall, feel, feed, feed, feed. Ok? Fell, fat, fight, fought, find, found. Fly, flew, forbade, forbade, forget, forgot, forgive, forgave, freeze, froze, get, got, give, gave, go, went, grow, grew, have, had, hear, heard, hide, hide, hit, hit, permanece a mesma forma. Hold, held, hurt, hurt. Keep, kept, know, knew, lead, let, learn, learned, live, left, lend, lent, lie, lay, lie, lose, lost, make, made, meant, meet, meet, pay, paid, put, read, read, a mesma forma ambos. Ride, road, ring, rung, run, run, say, said, see, so, sell, sold, send, sent, sit, sit, shake, shook, shine, shone, shoot, shoot, show, showed, shut, shut, sing, sung, sit, sat, sleep, slept, slide, slid. Speak, spoke, spent, spent, stand, stood, still, stole. Sui, suor, swing, swan, take, talk, tish, tosh, tell, told, think, frog. Through, frio, nothing, understood. Wake, woke, where, war, win, right, wrote. Tem todos os verbos? Não, mas o que vocês usam mais comumente, ok, meus amores? Eu falei rápido só para vocês terem a noção da pronúncia, mas aí vocês vão fazendo com calma, ok? Nós temos uma observação. Não se esqueça de que os verbos foram traduzidos na tabela para facilitar a aprendizagem de vocês. Sempre que os utilizar, sugiro que peguem um dicionário. Por quê? Porque vocês sabem que em inglês as palavras às vezes têm mais de um significado, a maioria das vezes. Então o dicionário ele abrange todos os significados, tá bom? Para que evite que vocês nas frases, né, coloquem de maneira inadequada. Nós temos aqui alguns exemplos para melhor compreensão de vocês.
O I, made. Made é passado de quê? De make, verbo fazer. We made this gift for you. Nós fizemos esse presente para você. He ate many pieces of cake. Ate, qual é o passado? Eat. My pencil fell beneath my hair. I went to Brazil by plane last month. The child picked up a pencil and drew a tree. The teacher began the debate by asking questions about culture. Tudo isso que está em negrito são os verbos que estão no passado, tá? Made, aí vocês vão observar qual é a sua forma definitivo. Qual é a forma definitiva de made? De made é make. Ate, qual é a forma definitiva de ate? É eat. Feel, felt. Went, go, drill, draw, began, begin. Ok? Agora nós temos aqui alguns exercícios para ver se vocês entenderam direito o assunto. She did not tell me the truth. She, to me. E aí, qual é o passado correto? Lie, len, laid, lay ou lied. Lembre que nós estamos trabalhando o passado. E a 2. He me a favor 2 months ago. They in attempt to escape. I an important decision last night. Observe que tudo passado. Então, qual é o passado correto? Observe a frase. Analisaram? Vamos ver quais são as respostas. Na primeira questão, letra E, passado, lied. E na segunda questão, letra A, did, made, made. Estamos trabalhando passado did, passado de do e made, passado de make, ok? Muito bem. Nós vamos ver agora as formas negative e interrogative. Many verbs such as have take regular forms in the simple past. Not that you only use the irregular verbs in the statements. Negative forms indication, did, indicate, simple past. O que é que ele quer falar? O que foi que eu também expliquei a vocês? Que quando nós utilizamos os verbos auxiliares no passado, que é o did, o verbo principal, quando você utiliza, volta para a forma de infinitivo. Ou seja, ele vai perder a sua forma de passado. Então, nós temos na forma afirmativa. Read, 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 né? Outra coisa, informação importante. Observe que todos os sujeitos não existe flexão. Todos eles permanecem com a mesma forma. Se é have, o passado é had, eu uso had em I, you, he, she, it, you e they. Quando eu vou usar a forma negativa e quando eu vou usar a interrogativa. É isso que nós vamos ver agora, ok? As formas negativas e interrogativas do past simple são feitas com o verbo auxiliar did no passado. Do é simple present que não interessa, tá? Acompanhado do verbo principal no infinitivo sem to. Para formar a oração negativa no simple past, nós usamos o did, not ou didn't, como eu já expliquei a vocês antes. Para todas as pessoas, pois como já vimos anteriormente, no simple past o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa, o verbo se repete em todos os sujeitos. O verbo auxiliar did mais not, que é o didn't, posiciona-se sempre entre o sujeito e a forma abreviada. Entre o sujeito e o verbo principal. Qual é a forma abreviada? Did, not, que se transforma em didn't. Ambas as formas são corretas e bastante comuns na língua inglesa. Steve didn't work as much as Paul, he didn't pay the bill. Did, como é que é a forma de sujeito? I, you, he, she, we, they, mais did not ou didn't, mais o verbo principal no infinitivo sem to, ou seja, sem
a forma do passado, uma vez que o auxiliar já mostra que sua frase está no passado. Então, fica como did not ou didn't. Já na forma interrogativa, o did aparece antes do sujeito. Também o verbo não é flexionado, também ele é usado em todos os sujeitos, se repetindo. Qual é a forma? Did, auxiliar, sujeito, mas verbo no infinitivo sem to. Como fica a forma interrogativa? Did vem para frente dos sujeitos, ok? E o verbo principal volta para a forma de infinitivo. Exemplo, did you drink wine last night? Ou se tiver algum WH-cast, o WH-cast vem na frente, did sempre antes do sujeito, independente da forma, ok? E nós temos as respostas curtas. Quem lembra? Muito bem. Vocês vão dar respostas com yes ou no. 1. Did you work yesterday? Se eu pergunto com you, só posso responder com I, que é eu. Então, yes, I did. No, I didn't. Did Peter listen to music in the last night? Se tem nome, eu transformo em pronome. Então, Peter é he. Yes, he did. No, he didn't. Did they have a lot of homeworks last weekend? They, eu uso o mesmo sujeito. Se tem pronome, eu utilizo o pronome. Se tem nome, transformo em pronome. Yes, they did. No, they didn't. Vamos praticar e exercitar? É sempre importante. Então, vocês vão pegar o book de vocês e vão fazer as pages 68 e 69, tá bom? 68 e 69 que estão relacionados ao passado simples dos verbos irregulares, ok, meus amores? Qualquer dúvida é só chamar no privado que eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Bye, bye, kisses. See you next class.